Que o Deus Todo-Poderoso abençoe sua vida e abra todos os seus caminhos. Que esses últimos 3 meses do ano sejam os melhores da sua vida. É o que nós determinamos e assim nós cremos. Eu tenho certeza que, se você permitir que Deus guie seus pensamentos, que Deus conduza a sua vida, que Ele vá diante dos seus planos, projetos, propósitos e objetivos, o que deu errado até então, daqui para frente, pode ter certeza que dará certo. Começamos o programa Saindo da Crise e estamos aqui para mostrar para você o caminho que te levará à prosperidade, o caminho que levará você ao sucesso. Nós vamos acompanhar agora uma matéria e eu gostaria que você prestasse bastante atenção, porque vai despertar você e mostrar que existe solução para qualquer dos seus problemas. Não foi fácil, mas movidos pela convicção que esperavam, cruzaram o deserto. Guiados pela certeza do que não viram, atravessaram o rio. Porém, para alcançar o objetivo, ainda tinha mais um e o maior obstáculo no caminho dos hebreus: a muralha de Jericó. Jericó era habitada pelos cananeus, povo inimigo que acreditava na estrutura intransponível dos seus muros. Um desafio para quem ousasse ultrapassar as fronteiras da cidade, sentido a Canaã, a terra prometida. Foram 6 dias de cerco fechado em volta da cidade, sob a direção divina representada pela Arca da Aliança. No 7º dia, o povo marchou 7 vezes ao redor dos muros e, ao som do chofar, todos gritaram bem forte, até que a muralha ruiu e os hebreus destruíram os seus inimigos. Agora o caminho estava livre. Fé, determinação e perseverança. As muralhas de Jericó representam as barreiras e os problemas enfrentados no dia a dia, como as dívidas, o fracasso profissional e a vida estagnada. E a sua luta, desde quando ainda dura? Quais inimigos, afrontas ou amarrações têm travado os seus caminhos? Não importa qual desafio impede a prosperidade na sua vida financeira, a fé e a persistência podem vencer qualquer obstáculo. Venha, veja e prove do poder capaz de te trazer vitórias e conquistas. A segunda-feira, dia 30 de setembro, ficou marcada. Mas, obviamente que Deus não vive da glória do passado. Deus quer continuar fazendo coisas ainda maiores e agindo na sua vida. Esse foi um momento tão importante quando a arca adentrou ao santuário da nossa catedral, logo em seguida os obreiros, as obreiras e o povo também, como aquele povo que atravessou o Rio Jordão, como aquele povo que viu os sinais, os prodígios e as maravilhas do nosso Deus, de um Deus que é grande, de um Deus que é poderoso, de um Deus que é fiel. Aí o bispo Jean clamando, o pastor Juliano também, todos nós, demais pastores, obreiros. Ora, minha amiga e meu amigo, você não pode perder essa oportunidade. Agora, é claro, você vendo umas imagens como essas, você diz assim: poxa vida, eu estive, graças a Deus, mas não basta ter estado conosco dia 30 e faltar nas outras segundas. Ou você que diz: poxa, perdi a oportunidade. Tá bom, mas aí Deus está lhe dando a chance de estar aqui nessa próxima segunda-feira. Agora, é claro, depende de você. O que você não pode, nesse momento, é se acomodar diante da sua situação e pensar: será que ainda existe solução? É
claro que existe. 13 voltas Deus determinou que fossem dadas ao redor das muralhas de Jericó. Havia uma direção e era necessária a obediência. Se você entender que a fé só funciona quando se obedece à direção que Deus dá, então o milagre acontece. Você vai acompanhar agora a história do João. Ele foi contemplado num consórcio, né? E Deus agiu de tal forma na vida do João que o surpreendeu através daquilo que aconteceu. E Deus quer surpreender a você também. Vamos acompanhar a história dele. João, vindo aqui segunda-feira, pacto com Deus, respeito com o altar, obedecendo a palavra, o que aconteceu? Transformação. Primeiramente, pastor, eu estou em busca de transformação, né, em todas as áreas da minha vida, mas começando a fazer o pacto da segunda-feira, a transformação na vida financeira já começou a acontecer. O meu testemunho hoje vem falar de uma das provas que eu fiz com Deus, que é um dos primeiros testemunhos, né? Tipo, o Senhor vem orientando a fazer a prova com Deus, né? Se a gente quer obter ganhos, fazer prova no altar, né? Com dízimo também. E eu fiz essa prova, né? O Senhor já vinha falando há muito tempo, só que na segunda-feira passada eu pus em prática isso aí. E eu fiz essa prova com o altar e Deus surpreendeu de uma forma extraordinária. Dá certo, né, João? Destravou lá o restaurante. Demais. A gente vem sendo abençoado diariamente, como nunca fomos, né? E o segundo testemunho foi a questão do veículo que eu queria obter para a moto. A gente vinha fazendo entregas de carro. Passamos 3 anos fazendo entrega de carro e eu vinha, né, pedindo o auxílio de Deus, primeiramente, a orientação do Senhor. Foi onde eu fiz um consórcio. Nisso, a contemplação saiu, mas só que eu consegui, foi um consórcio em uma empresa. O contemplamento saiu, mas estava amarrado para eu comprar essa moto. Foi um negócio estranho, porque eu já tinha sido contemplado, só que não estava dando certo para eu pegar esse consórcio, esse valor, né? E nisso, eu achei a moto, né, para a empresa pagar. E eu saí daqui na segunda-feira dizendo, meu Deus, essa semana eu tenho que obter. Meu carro foi para mecânica, eu tô de pé, tipo, eu vim até de ônibus, falei até pro senhor, pastor, vim de ônibus hoje que eu tô sem veículo. Quando foi na terça-feira, eu não aceitei. Acordei 6 horas da manhã, clamei a Deus e repreendi o mal. Amarrei mesmo o mal. Não aceito. E quando deu 10 horas da manhã, o rapaz me ligou, dizendo que que era para eu ir assinar a venda do veículo, para eu assinar, para reconhecer firma. E 10 horas da manhã, e quando foi quase meio-dia, eu fui lá pegar a chave da moto e já estou com a moto, para a glória e honra do Senhor Jesus Cristo. Mandou até um vídeo para mim, né? O que eu quero falar com você que está assistindo? Preste atenção. Tem coisas boas para acontecer na sua vida. Coisas boas. Se ele não acorda de manhã, se ele não ora, não clama, não repreende o mal, era mais uma semana na mesma situação. A vantagem de você vir aqui segunda-feira é que você vai aprender isso. A sua luta, o que você está passando, o que você está enfrentando, você que está assistindo agora, possa ser que você esteja enfrentando um mal que não quer que você vença. Quer que você perca o apartamento, quer que você perca a sua empresa, seu restaurante, seu carro. Como estava travando os negócios dele. Mas ele veio, orou e deu certo. Destravou tudo. Se destravou para o João, vai destravar para você também. Você só tem que fazer o que ele fez. Ele para tudo lá no dia dele e vem buscar, né, João? E obedecer, né, pastor? Eu também estava com a vida, tipo, o senhor fala muito de obediência, né? E eu vinha, às vezes, falhando com Deus, né? Eu vinha, às vezes, retrocedendo em muitas questões minhas, muitos conflitos.
mas o posicionamento, né? Eu creio o posicionamento com Deus, né? De me afastar de muita coisa, de abrir mão de muitas coisas que eu tenho vindo abrindo mão para obter de Deus, né? Isso que foi o pilar. O pilar foi a obediência, né? E o posicionamento, de mostrar para Deus a minha sinceridade. Isso aconteceu, de fato e de verdade. Muito mais vai vir. Coisas grandes. Deus abençoe. E sabe por quê? Porque Deus, ele trabalha, mas não sozinho. Ele trabalha com a sua cooperação. Você tem que ser coparticipante de Deus. Ou seja, Deus, ele age, mas desde o momento em que o ser humano também entenda a necessidade de fazer a sua parte. Eu pergunto para você, o que era para Deus derrubar as muralhas sem que 13 voltas fossem dadas? Isso aí para Deus era o de menos. Assim como ele fez tremer a terra para que as muralhas caíssem, ora, ele poderia ter feito isso sem que a arca fosse adiante, sem que 13 voltas fossem dadas, sem que o povo desse o grito, sem que as trombetas fossem tocadas. Deus não precisa disso. Mas para que o ser humano entenda que uma vez ele usando a fé, fazendo a sua parte, Deus se manifesta. É aquilo. Ação na terra, reação no céu. O céu reage quando a gente age. Você quer resultados, você quer mudar a sua vida, você quer determinar que realmente esses sejam os últimos 3 meses do ano, melhores meses da sua vida. Se o ano começou bem, você vai terminar melhor. Se não começou bem, você vai terminar bem. Aí está o calendário. Preste atenção. Deus há de fazer mês a mês, dia a dia, o sobrenatural acontecer, porque Ele é Deus, Ele é grande. Mas, amigo, amiga, se disponha a lutar, a agir a fé e a fazer a sua parte nesta próxima segunda-feira. Como a Lúcia fez a sua parte, venceu, e você vai vencer também. Qual o nome da senhora? Lúcia. Qual foi a vitória depois que fez aliança com Deus? Após a aliança, antes da aliança, eu já vinha de uma vida miserável. Faltou fralda para minha filha, eu tive que colocar um pedaço de pano e enrolar com sacola. Quando eu consegui pagar um aluguel, eu morei num cômodo, tudo dividido por móveis, só que essa miséria vinha desde do meu pai. A gente chegou a morar em 2 cômodos para 8 pessoas. Um quarto dormia pai, mãe e mais 6 filhos. Então, assim, eu achava que era normal. Após, né, essa aliança, aí a minha visão se abriu. E eu vi que eu não precisava ficar naquela situação. Então, de desempregada, eu consegui um trabalho. Do trabalho, eu me tornei gerente. De gerente, aí a visão só crescendo. E ideias vindo. E aí a gente teve uma proposta para assumir uma escola de natação que estava praticamente falida. Tinha 200 alunos. A gente sem estudo, sem formação nenhuma de educação física, nada, nem de administração. Falei, vamos que Deus é com a gente. Fomos, hoje de 200 alunos, tem 800 alunos, tenho 16 funcionários. De um cômodo que a gente morava, hoje eu tenho a minha casa em um condomínio fechado, tenho um terreno num condomínio fechado também de alto padrão, eu tenho meu carro, meu marido tem o dele, além de uma moto, ele tem 2, né? A gente comprou um carro agora no final do ano para o meu filho que mora nos Estados Unidos, estou estudando ele lá. Ele está fazendo faculdade lá nos Estados Unidos. Eu tenho uma filha que ela mora em Dubai, ela é comissária na multinacional, numa melhor empresa que existe de aviação, né? E ela ganha super bem, também não tem estudo, né? Mas está lá ganhando bem. E a gente também tem o nosso comércio, eu tenho uma loja, né, que eu abri agora na pandemia. Tenho também 5 salas comerciais, né, que já estão 3 alugadas, já vai alugar mais 2. Então, assim, depois da aliança... Miséria acabou. Acabou total. Mas, assim, a bênção principal que eu falo, que, assim, de toda a riqueza, de tudo aquilo que Deus fez para mim, a principal é o Espírito Santo. Porque conquistar, a gente vê muita gente conquistando, mas permanecer na fé. Porque lutas vêm, mesmo depois das conquistas, as lutas vão vir. Mas a certeza é tão grande porque o Espírito Santo mora dentro de mim. Então, ele dá direção, ó, vai por aqui dá certo, ó, não vai por ali. Então, o Espírito Santo é a melhor e a maior riqueza que eu tenho. Deus abençoe. Hoje, você é a arca, sabia disso?
Hoje nós somos a arca, a presença de Deus habita dentro de nós, ao menos deve habitar dentro de você. E assim como naquele tempo a presença de Deus dentro dessa arca se encontrava, e por isso que a arca era considerada um elemento sagrado, ora, hoje você traz dentro de si a presença de Deus, e quando você precisa tomar decisões, é só você pedir: Espírito Santo, me guia. Espírito Santo, me dirige, o que eu faço? Será que essas pessoas aí, cada uma delas não tem enfrentado também lutas? Não tem enfrentado também batalhas, barreiras, dificuldades? Sim, mas cada uma delas também já venceram muitos problemas e outras, graças a Deus, desde esse dia até aqui, já venceram inúmeras situações. E tudo por conta da presença de Deus adiante delas. Você, amigo, amiga, tem a oportunidade agora de escrever uma nova história. Não espere o próximo ano começar. Comece agora a fazer algo diferente para que você veja então a diferença. Nesta próxima segunda-feira, 7 da manhã, 10 da manhã, meio-dia, 3 horas da tarde, 18 horas com o Bispo Jean Paulo e 19h30 com o Pastor Juliano Brito. Em um desses 6 horários, você poderá estar conosco. Nós vamos estar pessoalmente 10 da manhã e 3 horas da tarde. Eu creio que uma virada de vida você verá acontecer. Inclusive, olha, aí o momento em que os pedidos foram colocados dentro da arca, e todos os dias, até o final do ano, nós vamos clamar em seu favor. Acompanhe a história da Zuleide e daqui a pouco retornaremos. Qual é o nome da senhora? Zuleide. Dona Zuleide, o que aconteceu na vida da senhora como resultado da fé? Eu sou corretora de imóveis e este ano tinha sido um ano mais complicado, assim, bem desafiador. E fazia alguns meses que eu não estava fechando nenhum negócio. E no Dia dos Pais, eu fui trabalhar, onde as outras imobiliárias estavam fechadas, e eu estava trabalhando, e era já 5h30, quase 6 horas da tarde. Chegou um cliente pedindo uma casa de 3,5 milhões, e ele já estava há 2 dias procurando casa, vendo casas. E onde eu trabalho, o bairro é pequeno, então todas as imobiliárias têm praticamente as mesmas casas. Aí, quando eu fui vendo, eu já não tinha, dentro desse valor, eu já não tinha o que mostrar para ele. Ele já havia visto com outros corretores. Aí eu levei ele numa casa de 5,5 milhões. Ele queria 3,5, 2 milhões a mais. E nós olhamos no domingo à noite, na segunda de manhã e na segunda à tarde, a mesma casa. E na terça-feira ele veio, fez proposta e a gente fechou. Agora, quinta-feira, assinamos o contrato. Quer dizer, dona Zuleide, num dia atípico, né? Um dia que, feriado, Dia dos Pais, né? Domingo, quer dizer, as imobiliárias fechadas, as portas, a senhora decidiu fazer algo diferente. E aquele cliente que já estava há 2 dias à procura de uma casa nesse valor, não havia encontrado, encontrou a senhora, só que o imóvel que a senhora conseguiu era muito maior ainda. Mas Deus deu a senhora a disposição para perseverar e o resultado veio. Sim, porque, na verdade, assim, a nossa imobiliária, a gente trabalha nos domingos, então não é atípico. Isso é nossa cultura de trabalhar. Só que já era tarde, já era escuro, e eu estava com a chave da casa na imobiliária. Só avisei o proprietário que eu iria mostrar a casa. E assim, e todas as outras, aí eu teria mais um dia para mostrar. Mas todas as que eu tinha para mostrar, os outros corretores já tinham mostrado. Então, assim, foi algo muito de Deus, que eles acreditaram em mim e ainda pagaram bem mais da casa, né, do que eles estavam buscando. Fechou o negócio quinta? Sim, quinta-feira assinamos o contrato. Aliás, o contrato não, a escritura, a comissão, tudo certo, tudo resolvido. Vale a pena lançar as redes, usar a fé? Vale a pena firmar o pacto? Sim, com certeza, sem sombra de dúvidas. E muito mais Deus vai fazer, bem forte para o nosso Deus, pessoal. Deus abençoe. Você também vai vencer. Inclusive, se você está passando por uma luta e precisa de uma orientação, pegue agora seu telefone, ligue para 11 3573 3535, ou se você preferir, você pode mandar uma mensagem de WhatsApp para 11 3573 3510. Através desses números, você vai entrar em contato com a nossa central de atendimento espiritual e a nossa central estará atendendo você, mas nós temos inclusive
inclusive, uma mensagem, né, de uma amiga pedindo ajuda. Vamos atender e ouvir o que ela precisa, o que ela está vivendo, né? E ela precisa de orientação. Vamos acompanhar. Toda vez que quando eu abro a boca e digo minha mãe que vou para entrevista ou que aparecer algum bico, alguma coisa assim, para ganhar algum extra, né? Ela sempre, antes, quando eu abria a boca, ela sempre dizia que, oxe, só se for daqui a um ano, né, tu vai arranjar um emprego. Aí dizia cada palavra negativa, né, chega eu me entristecia, né, me doía. E toda vez quando eu abro a boca, né, para minha mãe, ela se fecha, né, já jogou muitas palavras de maldição e dá tudo errado, né. E entra anos e sai ano, a minha vida nunca muda, eu nunca prospero, que eu vendo brigadeiro, né, eu sempre vendo bem, mas porém eu não prospero minha vida. Entra ano e sai ano, minha vida nunca muda. Engraçado, né? No modo de dizer, o nunca e o sempre, estão sempre, a todo momento ali, em meio às palavras que essa amiga acabou de dizer, né? Os problemas com a mãe, as palavras que a mãe lança, nunca deu certo na vida financeira, sempre trabalha e as coisas não vão adiante. Mas o que isso prova? Que você está desprotegida e todas as palavras negativas proferidas pela sua mãe a você estão tendo influência direta. Por essa razão, você tem fracassado. Agora, é óbvio, você perceba que você trabalha e não tem resultado. Então, a questão não é o muito que se faz, mas falta a presença de Deus, falta a proteção de Deus sobre você. Ter um pacto com Deus, amiga, e a todos que nos acompanham agora estão vivendo esse mesmo dilema, é você ter a certeza de que, por piores que sejam as situações, você não está sozinho. Deus está com você, garantindo a você vitória diante das dificuldades existentes. Problemas todos têm, mas uma coisa é você tentar vencê-los sozinhos e outra coisa é você colocar Deus adiante de você, como a arca que ia adiante do povo, para que Deus possa guiar os seus caminhos, seus pensamentos e mostrar que existe realmente solução para todos os problemas. Eu gostaria que você acompanhasse agora esse testemunho, mais um testemunho de uma vida transformada através de uma aliança com Deus. Vamos assistir. Seu nome? Francisca. Conta para as pessoas, Francisca, o que Deus fez depois desse pacto, depois desta aliança? Transformou a minha vida. Eu cheguei aqui, igual foi essa oração de hoje, humilhada, envergonhada, passando necessidade, com o nome sujo, literalmente desacreditada de tudo, né? Porque eu vim de uma família humilde, então eu pensava assim, bom, se eu nasci assim, então eu trabalhava, não tinha expectativa de vida, de ter o que eu tenho hoje, né? E foi nessa situação que eu cheguei aqui. Meu casamento destruído, tinha ansiedade, tinha depressão. E eu cheguei nessa situação. Literalmente, achava que não tinha mudança na minha vida. Quando eu cheguei na Igreja Universal, eu fiquei um bom tempo e não obedecia. Tinha maus olhos, né? Porque uma evangelista, quando ela me fez o convite, eu perguntei, onde que é essa igreja? Aí ela falou o nome, eu falei, não, eu não vou. Ela, senhora, se a senhora for, eu garanto para a senhora, se não acontecer nada, a senhora não precisa voltar. E deixa a sua carteira em casa, né? Aí eu falei, nossa, ela me passou tanta certeza, eu vou lá. E aquele tempo, eu nem precisava trazer a carteira, porque meu nome estava sujo, tinha o dinheiro mal da condução. E, enfim, e foi nessa situação que eu cheguei aqui. E eu cheguei, fiquei um tempo sem obedecer, com os maus olhos, não obedecia a direção, até que minha ficha caiu. Eu tomei a decisão de ter essa aliança com Deus, né? Porque eu cobrava de Deus aquilo que eu não dava para Ele. Eu falava assim, eu cobrava, meu Deus, que eu falava o homem do altar. Fala que o Senhor existe, mas não acontece nada na minha vida. Mas aí tudo bem, eu achando que eu estava certa. Teve um dia que eu tomei a decisão através de um testemunho no altar, que eu tinha o direito de cobrar de Deus se eu também honrasse Ele. E eu tomei essa decisão, falei, a partir de hoje eu vou obedecer toda a direção que é passada do altar. É para ser fiel? Vou ser fiel.
quando Deus falar comigo para me fazer um voto, eu vou fazer um voto e vou viver o propósito, né? E assim começou a minha caminhada cristã. Começou a minha caminhada cristã e eu comecei, através dessa minha decisão, ver a mão de Deus na minha vida. Hoje, igual eu falei para o senhor, eu cheguei aqui cheia de dívidas. Hoje eu tenho imóveis, tenho minha própria loja, né? Porque quando eu cheguei, eu trabalhava em empresa privada. Deus me deu a direção, pedi as contas, coloquei meu próprio negócio e arrebentou. Transformou tudo. Primeira coisa que Deus mudou na minha vida, me deu paz. Porque Ele me deu o Espírito dEle. Porque isso sim é prosperidade com Deus. E depois, porque uma coisa é consequência da outra. Quando você obedece a palavra de Deus, as outras coisas vão ser acrescentadas. E foi isso que aconteceu na minha vida. Mudou a minha vida. Eu tenho paz. Transformou meu casamento, minha vida financeira, familiares hoje se convertendo na presença de Deus. O meu esposo, que era perturbado, né? Hoje é um grande homem de Deus. Então, a promessa de Deus, ela vem se cumprindo na minha vida. E não só na minha vida, mas na vida de todos aqueles que se submetem à palavra de Deus, porque a palavra dele não envelheceu. E esse é o Deus que eu creio. E eu tenho certeza, eu permanecendo até o fim, as maravilhas dele vão acontecer ainda mais na minha vida. É só o começo, hein? Deus te abençoe mais e mais. Uma barreira intransponível e um obstáculo assustador. Assim eram as muralhas de Jericó. Até o dia de se tornarem ruínas e o palco de uma das maiores manifestações do poder de Deus. Qual tem sido a muralha da sua vida financeira? Para derrubar todas as barreiras que impedem a sua prosperidade. Nesta segunda-feira, o clamor da queda das muralhas. Na maior palestra de prosperidade do mundo. Coloca aí para mim, produção, em tela cheia, o calendário, por favor. Preste atenção. 3 meses você tem como oportunidade para vir lutar, buscar e determinar a transformação da sua vida. Agora, só depende de você. 13 segundas-feiras, 13. Eu tenho certeza que algo novo, algo maior, algo grande e extraordinário Deus vai fazer. Avenida Mauro Ramos, 1310, centro de Florianópolis. Eu te aguardo nesta próxima segunda. Deus abençoe a todos e até o próximo programa.